Mesmo, né? São temas, são coisas que é do dia a dia da nossa vida e que a gente precisa, assim, estar bem informado, compreendendo, porque às vezes, como se diz, pecamos pela nossa Sim, ignorância, e se né? não faz ainda parte, é necessário fazer, né? E é necessário fazer. E a confissão, ela é um sacramento muito, muito, muito importante na nossa vida. Foi deixada por Deus. É necessário a confissão na nossa vida, porque nós somos pecadores mesmo, né? Mas Deus deixou para nós um meio para que a gente pudesse se libertar Sim. e ser perdoado, né, das nossas faltas, né? E o que por que essa confissão é importante? Porque, como diz, nossa, ela tem ela é ampla, a confissão, ela tem muita coisa para nos ensinar que é muito necessário para a nossa vida. Mas como no nosso dia a dia, às vezes na nossa vida, a gente não busca entender isso, a gente vai levando tudo assim embolado, como diz, empurrando com a barriga, né, ô Fernanda? É verdade. E acaba passando por coisas que só a confissão poderia tirar de nós, do nosso sofrimento. Olha, gente, a confissão, ela é como, diz o Padre Pedrinha, é a oração mais forte exorcista que tem. Ela faz uma libertação no nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito. Então, isso é necessário. E hoje a gente vê que as pessoas não têm mais esse hábito, não né? tem. Uns porque fala que não sabe como confessar, outros porque acha que não é necessário ir lá falar pro padre, né? Eu vou lá contar minha vida, os meus pecados para o padre. Tem gente que tem medo, ministra Neide. Tem muita dificuldade, não consegue nem fazer ali fazer uma reflexão sobre seus pecados para falar. Mas o que eu quero colocar hoje? O tempo é muito curto, eu sei que deveria, às vezes, até na próxima, às vezes, nós continuamos, se for necessário. Sim. É necessário essa confissão, porque o que nós temos que entender, Fernanda? Tudo aquilo que Deus deixou, a gente tem que fazer, porque Ele sabe o porquê disso tudo. E, às vezes, a gente deixa isso para lá e acarreta mesmo situações na nossa vida que nada consegue resolver. E é ali, talvez, na confissão. Quantas pessoas nessa hora não vão acreditar? Será? Será? Verdade, gente. Deus, quando Ele promete uma coisa e quando Ele institui uma coisa, é para o nosso bem e é necessário. Ele sabe o porquê. Se nós não conhecemos, não entendemos, mas Deus sabe. Então, a confissão, ela é um sacramento que faz a gente se libertar. Por quê? O nosso pecado, fala aqui no Catecismo da Igreja Católica, olha, no 1487, quem peca fere a honra de Deus e o seu amor. Gente, olha que coisa séria. O que é ferir essa honra? É igual nós pais. Nós vamos educar o nosso filho não nos obedece, ele vai lá e ele faz aquilo que você pede para não fazer, é como se você não tivesse autoridade sobre a criança, aquele filho, você fica ferido mesmo, ferre a tua honra de pai. Eu estou aqui como pai, como mãe, para educar, para ensinar, para falar o que não pode fazer, né, tudo. Quando o filho desobedece, você fica como assim, desonrou a tua autoridade de pai e de mãe. Todo aquele ensinamento, né, que você deu, que você trouxe e que traz no dia a dia, né? É uma coisa assim como um descaso, né? Uma desobediência, não dá valor na autoridade do pai e da mãe, não tem aquele respeito. Então, quando a gente faz isso, nós estamos fazendo isso com Deus, nós estamos desrespeitando aquilo que Deus está pedindo e ferindo a honra de Deus, porque nós não estamos sendo assim fiel e obediente ao nosso Deus. Então, o que acontece? Olha só ainda aqui que diz aqui no 1488. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado. Veja como que o pecado, ele é perigoso na nossa vida. Ele é sério, é muito sério. E é isso que a gente precisa entender. E continua dizendo, nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro.
O pecado, ele tem um mal tão infeliz, tão ruim, que ele atrapalha tudo. Sim. Dentro da nossa casa, na comunidade, no mundo inteiro, é o que nós estamos vendo hoje. O pecado, ele está tão assim liberal, tão assim, ninguém mais tem esse temor do pecado, que está chegando ao extremo, e a sociedade está sofrendo por isso, sofrendo as consequências do pecado. E na nossa vida, gente, conforme o pecado que nós praticamos, se nós não se arrependemos, não fazemos a confissão, ele tem uma força muito ruim na nossa vida. Ele atrapalha muito quando a gente prejudica seriamente a vida de uma pessoa ou a nossa própria vida, como o aborto, como outros tipos, um assassinato, outros tipos de ofensa muito... Gente, isso acaba trazendo para dentro de nós uma série de consequências, porque você não fica em paz. Mesmo que você não confesse, mesmo que você acha que não foi nada, mas aquilo pesa, aquilo não era para nós, aquilo não faz bem. Então é necessário de um arrependimento, Fernanda, e a confissão. Se Deus deixou para o sacerdote, como Pedro, né, que ele deixou, o que você desligares na terra será desligado no céu. E o que você não desligares na terra não será desligado no céu. Então, quem somos nós para impor coisas, palavras, situações de que não é necessário confessar, que não é necessário falar para o padre? É necessário sim. Foi ele que deixou, assim como Jesus foi o primeiro sacerdote e que ele perdoou pecados e ele tirou tantas pessoas das situações mesmo de extremo sofrimento, se continua até hoje. Deus não nos deixou sozinho. Nós temos os meios para conseguir nos libertar. Com certeza. Então, muitas consequências da nossa vida, que talvez você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo agora, nunca nem pensou nisso, precisa de uma boa confissão, de um arrependimento. Deus perdoa aquele que se arrepende. Sim. Deus perdoa aquele que volta, né, arrependido. E ele traz daí uma graça para dentro da vida dele, para todas as situações. E olha ainda, Fernanda, o Padre Pio foi o maior, acho que foi o maior confessor da face da terra. Não sei se teve outro. Ele passava noites no confessionário para confessar as pessoas. E ele tinha o dom de que a pessoa às vezes não contava um certo pecado e ele sabia, ele já falava. E tal pecado. Olha só. Ele já falava a pessoa, então veja como que é sério. Padre Pio tinha esse dom profundo que Deus deu para ele e ele conseguia ver. E ele então dizia nas confissões dele, uma missa, olha só, uma missa que falta, que a pessoa não confessava, ele dizia, e aquela missa que você não foi, não participou? A própria pessoa às vezes dizia, nossa, nem me lembrava disso. Então, é pecado mortal. E aí ele dizia, por que era pecado mortal faltar a missa? Porque quando você não comunga o corpo e o sangue de Jesus, você vai realmente morrendo. Sim. O teu espírito vai morrendo. E quantas pessoas nós temos no mundo hoje que talvez nunca comungou, nunca recebeu este sacramento, esse alimento que é o corpo e o sangue de Jesus, e está em estado de pecado. Por isso, muitas dificuldades, muitas doenças, muitas situações que não vai para frente, amarrações. Gente, o pecado, ele traz uma série de consequências na nossa vida. Sim, infelizmente. Infelizmente. E nós temos aí, é de graça, você não precisa pagar, como quando você vai no médico, pagar uma consulta e paga exame, toma remédio. É uma luta. A confissão, ela é gratuita. Você só tem que ver realmente em que estado você está. E mesmo quando a gente não tem um pecado grave, a gente sempre tem pecado, porque nós diz que os santos pecam 7 vezes no dia. Imagina a gente, né? É verdade. Né? No nosso pensamento, no olhar,
no escutar e a gente está ali pecando. Então é necessário que a gente faça a confissão. Quando tem pecado grave, muito mais ainda. Mas quando não tem, assim mesmo, precisamos confessar e pedir perdão dos nossos erros, das nossas ofensas, das nossas falhas, nossas faltas, porque faz a diferença. Sempre, e olha sempre. aqui, Fernanda, o nosso tempo já está Eu tenho se ainda acabando. 2 perguntas aqui para a ministra Neide. Fala. Tenho 2 perguntas. Ministra Neide, a primeira. Quantas vezes a gente precisa estar confessando aí durante o ano? Olha, Fernanda, o padre, a igreja até pede uma vez no ano, mas quando você acha que você está necessitado, que você tem alguma coisa que você fez e que você precisa confessar, é a hora que você precisa. Certo. Você procura o sacerdote e faça a sua confissão. Isso uma vez por ano, quando você acha assim que não tem nada assim tão sério e que você pode fazer, mas é na hora que você precisa, vá confessar. Procure então o seu pároco, né? Então, e a próxima pergunta, é verdade que os padres também, os bispos, né, também se confessam? E como se confessam, gente? Eles são os que mais precisam se confessar, porque eles, quanto mais conhecem a palavra, mais sabe quando está cometendo algum erro. E para se poder viver nessa santidade diante da palavra de Deus e dar o seu exemplo, ter a sua força, ele precisa da confissão. Olha só. Então não adianta. Olha, Padre Pio se confessou na última hora com o seu maior perseguidor. Ele pediu para esse perseguidor, que era de dentro da igreja mesmo, para que confessasse ele como moribundo, um homem santo, gente. Então veja quanto nós estamos longe e falho da nossa vida com Deus em relação à confissão. E olha, Fernanda, o que fala quando a gente se confessa, ó, os efeitos espirituais do sacramento da penitência são os efeitos, quando você se limpa das coisas erradas, pede perdão a Deus, se reconcilia, ó. Reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça. Você torna a ter graça na tua vida, bênção na tua vida. Você consegue ser uma pessoa próspera, caminhar. Olha quanto se libertar. É necessário. Isso. Depois temos aqui a reconciliação com a igreja. Você volta a ter a comunhão com a igreja, a reconciliação. Remissão da pena eterna devido aos pecados mortais. Para quando a gente morrer, nós temos uma redução nas penas da vida eterna, que seria no purgatório. É uma redução. Certo. Cuidado morrer aí, olha, impregnado, né? Remissão, pelo menos em parte, de penas temporais, sequelas do pecado. Já também fica redimida muitas coisas no nosso tempo de vida mesmo, com as sequelas do pecado. Então, nessa vida que você vive, você já redime muitas coisas que poderiam atrapalhar a sua vida, né? A sua felicidade, sua saúde. Paz e serenidade de consciência e consolação espiritual. Veja quanto você recebe também. Você fica em paz interiormente. Você fica tranquilo. Você se sente uma pessoa, né? Para dormir em paz e ficar em paz. E essa questão da consciência é muito importante, né? Você falou de dormir, né? Como é bom a gente dormir com a consciência limpa. Não é? Não fala sempre? Sim. Olha, quero deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Olha, às vezes a gente tem insônia, tem tantas coisas, perturbação. Olha, de repente é a falta de uma boa confissão de algo que você precisa se libertar. Sim. E Jesus está pedindo. E ainda vem, olha, acréscimos de forças espirituais para o combate cristão. Você é uma pessoa que fica revestida, fortalecida para os combates das coisas ruins que vêm. Você está ali, ó, na graça de Deus. Então, a confissão, ela tem uma infinidade de bênção na nossa vida, profundidade, não só para nós, mas para quem está ao nosso lado, na igreja. A confissão precisa ser retomada, Fernanda. Nós estamos vivendo, como nós falamos, um tempo em que as pessoas não levam isso mais a sério. Não se preocupa mais com isso. E é o que a gente está dizendo, muitas doenças são espirituais. Sim. Você toma remédio e você não consegue melhorar. E ali, de repente, está essa necessidade de uma limpeza espiritual. Com certeza. Nessa confissão. Então, se você praticou algum ato que você sabe que não foi bom, que prejudicou você ou as outras pessoas, se você tem algo que você sabe que não agrada a Deus e você fez, principalmente quando a gente faz consciente.
pior ainda. Quando você não sabe, ainda Deus tem muita misericórdia. Mas quando você é consciente do pecado que você está fazendo, é necessário que você reconheça esse ato errado e volte a ter essa unidade com Deus.